Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula de Direito Penal. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e você vai aprender comigo neste encontro o estrito cumprimento do dever legal e também o exercício regular do direito. Situações estas que justificam o comportamento do agente e, por via de consequência, eliminam a responsabilidade penal. Vamos juntos? Bom, para falar sobre estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, é fundamental que você esteja acompanhando as aulas desse canal. A gente está dentro de um tópico maior denominado de antijuridicidade ou ilicitude. Nós temos uma aula completa sobre esse assunto e eu vou deixar um card aqui. E se você já acompanhou essa aula, você sabe muito bem que naquele encontro eu te apresentei as causas que excluem a ilicitude. Ou seja, hipóteses nas quais, se presentes, você elimina a responsabilidade penal do agente. Existem hipóteses que estão consagradas no Código Penal, as causas legais, e também hipóteses fora do Código Penal, as supralegais. O objeto de estudo da aula de hoje cuida de duas situações que o Código Penal apresenta que justificam o comportamento. Você vai ver agora no artigo 23, no inciso 3º, as duas situações que são objeto desse encontro. Olha aqui comigo. Na tela, você verifica, então, que o artigo 23 diz que não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Com relação ao estado de necessidade, a gente também já estudou esse conteúdo e você viu que o estado de necessidade é uma justificante que é caracterizada pelo seguinte: nela o agente vai, sacrifica um bem jurídico para salvaguardar outro bem jurídico diante de uma situação de perigo. Você já estudou comigo também a legítima defesa, onde você tem uma reação a uma injusta agressão. E agora nós vamos verificar estas duas hipóteses que o inciso 3º apresenta. É interessante eu também observar aqui o seguinte: se você reparar no parágrafo único, aparece a figura do excesso punível. Essa figura do excesso punível, você tem aqui a responsabilidade penal e esse excesso punível pode ser doloso ou pode ser um excesso culposo. Professor, mas qual que é a ideia aqui, ó? Olha só o que o código fala. Diz que o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, ele responderá pelo excesso doloso ou culposo. O que quer dizer isso? Se ele, por exemplo, ele sacrifica um bem de maior importância para a tutela de um bem de menor importância, se ele, por exemplo, durante uma legítima defesa, ao repelir a injusta agressão, acaba se excedendo, já tinha cessado a agressão e ele prosseguiu no ataque, aí você tem que tomar cuidado, porque pode dar ensejo à responsabilidade penal. E toda vez que eu me exceder também no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito, isso também pode desencadear a responsabilidade penal, seja por dolo, seja por culpa, diante da quebra de um dever de cuidado. Nesse encontro, isso vai ficar mais claro ainda quando a gente examinar o excesso dentro do estrito cumprimento do dever legal e dentro do exercício regular do direito. Vamos conhecer, então, a primeira hipótese que esse encontro, então, vai tratar com você. Olha só, estrito cumprimento do dever legal. De acordo com o professor Juarez Cirino dos Santos, o estrito cumprimento do dever legal constitui justificação exclusiva do funcionário público. Compreende hipóteses de intervenção do funcionário público na esfera privada para assegurar o cumprimento da lei ou de ordens superiores da administração pública, que podem determinar a realização justificada de tipos legais, como coação, privação de liberdade, violação de domicílio, lesão corporal, etc. Estrito cumprimento do dever legal, se a gente fosse resumir a ideia dele, quer dizer o seguinte: é uma obrigação imposta por lei. E o estrito cumprimento do dever legal recai aí na figura do funcionário público. Pensa aqui comigo, numa situação. Se um policial vai lá e prende um agente que se encontra em situação de flagrante delito, o cara está praticando um crime, o policial vai lá e prende. E aí, nesse caso, o
policial responde por eventual constrangimento ilegal? O policial ele vai responder eventualmente por sequestro se pegar esse sujeito e colocar lá no camburão da viatura? Você vai me afirmar? Não, professor, é claro que não, porque ele está cumprindo estritamente uma ordem legal, não é mesmo? Então, esse é o raciocínio. Embora o policial tenha, nessa situação, praticado um fato típico, tenha conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, tenha dolo, nessa situação aqui, o comportamento dele se encontra justificado em razão do estrito cumprimento do dever legal. Perceba que o raciocínio ele é bem simples com relação a esse instituto. Olha só, de forma complementar, eu quero que você anote no seu material também o seguinte: atente-se, contudo, que a ação só estará justificada se o servidor se valer de um preceito legal. Aí você tem que cuidar com o seguinte, que não basta, sim, que seja um preceito moral ou religioso. Deve o ato administrativo estar calcado direta ou indiretamente na lei. Por sua vez, a norma tem que ser de natureza jurídica, de caráter geral. Pode ser uma lei, pode ser decreto, pode ser regulamento e plenamente válida. Compreendeu, então, qual que é a noção aqui do estrito cumprimento do dever legal? Ó, para facilitar seu estudo, você pode adquirir o material dessa aula, que vai se encontrar aqui na descrição do vídeo. Não deixa de dar uma conferida ali também. Olha só, eu vou te apresentar agora alguns exemplos acerca do estrito cumprimento do dever legal, que o professor Paulo César Busato, inclusive, cita no livro dele. Ele diz lá para nós que quem, em cumprimento de mandado de prisão, priva terceiro de sua liberdade, não comete crime de cárcere privado ou de constrangimento ilegal. Agora, um oficial de justiça que cumpre o mandado de busca e apreensão de determinado bem, ele não comete um crime contra o patrimônio. A testemunha que imputa fato ofensivo à reputação de terceiro, ela não pode ser responsabilizada por difamação, posto que é obrigada a não faltar com a verdade. Então perceba, o policial vai lá cumprir um mandado de prisão, ele não vai responder penalmente no momento que ele realizar essa diligência. Um oficial de justiça vai cumprir um mandado de busca e apreensão, ele vai ingressar na casa do sujeito, ele não responde por violação de domicílio, ele vai pegar o objeto lá, ele não vai responder pela subtração, entendeu? Então esse é o raciocínio. E com relação à testemunha, você tem que tomar cuidado que a testemunha, de acordo com o Código de Processo Penal, no momento que ela vai lá em juízo, ela tem o compromisso de dizer a verdade. A figura da testemunha ali tem como natureza um munus público. Então, por isso que o juiz toma o compromisso dela e pode se enquadrar nesse exemplo aqui que o professor Paulo Busato cita. Agora, tome cuidado. Por quê? Pode ser que em todos esses exemplos que eu trouxe apareça a figura do excesso. Vamos imaginar o seguinte, que o policial, no cumprimento do mandado de prisão, após algemar o detento, o espanca antes de levar à presença do delegado. Opa! Ô professor, ó, se eu vou prender uma pessoa, então eu tenho ali a captura. A captura pode ser que eu tenha que fazer o uso da força, correto? Beleza. Pegou o agente, capturou o agente, e aí você começa a espancar esse agente, torturar esse agente. Aí não há justificante. Nesse caso, surge o excesso. Se a lesão provocada ali no sujeito que acabou de ser preso é dolosa, o policial teve a intenção de bater nele mesmo, ele responde por excesso doloso, ok? Se ele quebrou um dever de cuidado, excesso culposo. Percebeu, então? Toda vez que eu não me limitar a determinada circunstância que se encontra no artigo 23 e me exceder, aí surge a responsabilidade penal. Vejamos outro exemplo. Se você pensar aqui no caso do oficial de justiça, ele que ao cumprir o mandado de busca e apreensão de determinado bem, aproveita para subtrair da residência em que atua outros objetos não abrangidos pela ordem. Então, ele, além de pegar o objeto da ordem judicial, ele pega outros objetos. Opa!
aí tem responsabilidade penal por parte desse servidor público, ok? Com relação à testemunha que, obrigada a não faltar com a verdade, imputa fato ofensivo à reputação de terceiro, mas aproveita o ensejo para imputar-lhe também falsamente fato definido como crime. Essa testemunha aí não vai responder pela difamação, certo? Mas se ela resolve ela imputar falso crime a outra pessoa, pode, a depender do caso, ela ser responsabilizada pelo crime de calúnia, que é você imputar falso crime sabendo que é falso a outra pessoa. Percebeu então? Toda vez que você ultrapassa os limites da justificante, haverá a responsabilidade penal, ok? E aí eu coloco aqui para você anotar no seu material o seguinte, que ó, com relação ao estrito cumprimento do dever legal, o excesso por parte do servidor público, ele poderá acarretar a tipicidade de uma das ações contidas na Lei de Abuso de Autoridade, que é uma lei de 2019, a Lei 13.869, ou mesmo a responsabilidade pode se enquadrar lá no Código Penal, na parte que você tem ali os crimes praticados por funcionários públicos. Tudo vai variar do exemplo que você tudo vai variar do exemplo que você estiver trabalhando, e aí você vai ter que verificar. Ó, nesse caso houve abuso de autoridade, por exemplo, o policial que bateu, isso aí é abuso de autoridade. No outro caso, do oficial de justiça, aí pode ser um crime, um peculato furto, entendeu? E assim por diante você vai ter que fazer esse exame. Fácil? Tranquilo até aqui? Vamos avançar. A próxima questão que eu quero trazer para você é uma questão que talvez você saiba, talvez você não saiba. Isso aqui você tem que tomar muito cuidado, porque você, olhando esses jornais, por exemplo, jornais de pequenas cidades e também jornais aí que gostam de veicular essas notícias só de tragédia, é aquele lá que você abre, por exemplo, o site e já jorra sangue na sua cara, sabe esses jornais sensacionalistas? Bom, não raras vezes, eu na minha vida já encontrei matérias falando o seguinte, que o policial durante um confronto com um suspeito, um criminoso, acabou matando esse suspeito e o policial agiu em estrito cumprimento do dever legal. Isso está certo ou está errado? Cuidado, você que estuda direito penal não pode sair falando isso mundo afora de forma equivocada. Nesse caso, não é estrito cumprimento do dever legal. Afinal de contas, a lei não manda o policial matar a pessoa. No caso, o policial que atua diante dessa situação, por exemplo, houve uma troca de tiros, ele reage a uma injusta agressão. E aí você tem que tomar o cuidado, porque reagir a uma injusta agressão não é estrito cumprimento do dever legal. A gente já estudou, isso é legítima defesa, ok? Então, se você for um advogado de um policial que está respondendo aí porque matou um suposto bandido numa troca de tiros, qual que é a tese que você vai utilizar? A tese da legítima defesa, ok? Então, cuidado e anote lá, que a doutrina prefere enfrentar a questão do confronto policial com resultado morte de suspeitos, bem assim os chamados autos de resistência, não dentro da teoria do estrito cumprimento do dever legal, mas sim sobre os parâmetros da legítima defesa. E olha só, se você já viu matérias nesse sentido, falando que isso aí é estrito cumprimento do dever legal, eu já vi gente dando entrevista falando isso, tá? Comenta aí, comenta aí. E ó, guarda, não é estrito cumprimento do dever legal, isso é legítima defesa. Lembra, o policial ele reage a uma injusta agressão lá do suspeito armado que está atirando contra a viatura, por exemplo. Beleza? Fácil? Vamos lá. Avançando. Próxima questão que eu quero te apresentar já é o próximo instituto que aparece ali no nosso dispositivo do artigo 23, inciso 3º, é o exercício regular do direito. E a doutrina conceitua ele de forma bem tranquila. Olha só como é fácil. É o desempenho de uma atividade ou a prática de uma conduta autorizada por lei, que torna lícito um fato típico. Se alguém exercita um direito previsto e autorizado de algum modo pelo ordenamento jurídico, não pode ser punido como se tivesse praticado um delito. A ideia aqui, ela é bem tranquila de você
armazenar na sua memória. Como é que funciona então, professor? Enquanto no estrito cumprimento do dever legal eu tenho uma obrigação, aqui você tem uma permissão. Ó, direito te autoriza a fazer aquilo. Logo, o direito penal não pode te responsabilizar. Se o direito civil autoriza aquele comportamento, o penal não vai entender que isso é ilícito, entendeu? Você tem situações, por exemplo, lá no direito civil, de esforço, entendeu? Ah, o sujeito ali que está sendo turbado na posse. Então, são hipóteses que você tem, então, caracterizada uma hipótese ali que justifica o comportamento. O direito civil permite aquilo. Você tem também outras situações, como é o caso do direito desportivo, que alguns esportes envolvem violência. Se o direito desportivo autoriza aquele tipo de lesão, o direito penal vai se preocupar com isso? Perceba, então, que o exercício regular do direito está relacionado a essa ideia de permissão. E aí, a gente pode pegar um exemplo que é bem emblemático com relação a uma prisão em flagrante. Se você olhar lá no Código de Processo Penal, no artigo 301, você vai verificar que a prisão em flagrante, ela deve ser realizada por um policial, mas é uma faculdade de um particular realizá-la. O particular pode prender em flagrante? É claro que sim. Em particular pode, você pode, se você não for servidor público, prender alguém em flagrante. O professor só não recomenda, porque a primeira fase do flagrante é a captura. E a captura, como a gente já falou, é um momento ali não muito amistoso, né? Você não vai falar para a pessoa, você está presa, e a pessoa vai ficar de boa, me algeme aqui. Não é assim que funciona na prática, entendeu? Então você pode acabar se machucando. Você pode efetuar uma prisão? Pode, mas você não tem o dever. Se você efetuar uma prisão, aí eu tenho o quê? Um exercício regular do direito ou estrito cumprimento do dever legal? Aqui eu tenho um exercício regular do direito. É a hipótese do flagrante facultativo. Agora, se você é policial, você tem o dever, você tem a obrigação. Aí o policial que faz isso, aí ele está diante do flagrante obrigatório e é estrito cumprimento do dever legal. Percebeu então o raciocínio que você vai fazer para não confundir uma hipótese e outra? Vem aqui que eu quero te apresentar outros exemplos. Olha só, o professor Busato cita lá aqui, o particular que realiza uma prisão em flagrante atua na forma que faculta o artigo 301 do Código de Processo Penal e não responderá por constrangimento ilegal, beleza? Você pode prender em flagrante? Pode. Vai responder por constrangimento ilegal? Não, por conta do exercício regular do direito. O direito processual penal te autoriza esse comportamento, o direito penal não pode proibi-lo. Esse é o raciocínio. Olha só, o lutador de boxe que soca o adversário não comete o crime de lesões corporais. O pai que castiga o filho com a ordem para que se recolha ao quarto para dormir após o jantar, não realiza cárcere privado. Entendeu? Se o direito civil autoriza o pai a fazer isso, o direito penal não vai se preocupar com isso. Se o direito desportivo deixa com que o boxeador ali golpeie o adversário e provoque lesões, e os dois consentiram com isso, o direito penal não vai se preocupar com isso. Entendeu como é que funciona? Um ramo do direito autoriza, o penal, então, não está hábil a agir. Fácil? Esse é o raciocínio, então, do exercício regular do direito. No entanto, como a gente viu no estrito cumprimento do dever legal, também na legítima defesa, no estado de necessidade, pode ser que surja o excesso. E aqui eu trago alguns exemplos. O particular que detém o ladrão e, após amarrá-lo, o surra. Ele vai cometer o crime de lesões corporais. Pegou o ladrão, amarrou, está esperando a polícia chegar para levar até a delegacia. Não bastasse isso, até aí ele estava no exercício regular do direito, ele começa a bater no ladrão amarrado. Opa, excesso. Aí tem responsabilidade penal. Entendeu? O boxeador que arranca a orelha do adversário com uma mordida, ele comete lesões corporais. Tem que tomar cuidado com a violência desportiva. Eu já vou dedicar um slide específico à violência desportiva. Mas você percebe que, a mordida faz parte do boxe? Claro que você vai me afirmar. Óbvio que não, né, professor? O golpe ali de morder a orelha do adversário não está dentro dos limites da regra do esporte. Óbvio
que nesse caso haverá responsabilidade por conta do excesso. O exemplo aqui tem a ver com o caso real, não é? Se recorda? E o pai aqui, que golpeia com um chicote o filho desobediente, ele comete maus tratos. Opa, mandar o filho lá dormir no quarto, beleza. Ok, tá dentro ali do exercício do pátrio poder, o agente tem o dever de educar. Então, você consegue compatibilizar o direito penal com as regras de direito civil. Agora, o pai vai lá e espanca o filho, dá chicotada no filho, aí, nesse caso, é um nítido excesso, haverá responsabilidade penal. Percebeu, então? Vamos lá. Agora, eu quero que você repare comigo e coloque em destaque esse ponto no seu material com relação à violência desportiva. Aqui eu trago o seguinte, que o choque e as agressões havidas nos termos das práticas desportivas são consideradas pela doutrina majoritária o exercício regular do direito. Então, o exemplo aqui é exatamente na linha de raciocínio do boxe. Inclusive, o exemplo do boxe, do boxeador, isso já caiu no exame de ordem e pedia lá o boxeador que provoca lesões no adversário. Nesse caso, ele deve ser responsabilizado penalmente? Aí a questão mandava você explorar a questão do exercício regular do direito, né? A violência desportiva praticada dentro dos limites da regra do esporte. Nesse caso, o exercício regular do direito, não há que se falar em responsabilidade penal pelas lesões. E aí eu complemento aqui, ó, o seguinte, que assim, mesmo que se acarretem lesões graves ou até mesmo uma morte de um dos competidores, como por exemplo, numa luta de boxe ou numa disputa da partida de futebol, não haverá a antijuridicidade por conta dessa hipótese de excludente, ok? De forma complementar, eu quero que você coloque aí no material. Ó, se a violência é praticada, então, dentro dos limites da regra do esporte, não haverá responsabilidade penal. Beleza? Agora, excedeu os limites da regra do esporte? Aí você tem. Imagina numa partida de futebol. Se você gosta de jogar futebol, eu gosto, né? Você sabe que às vezes rola um carrinho para roubar a bola e tudo mais. Se esse carrinho foi praticado dentro dos limites da regra do futebol, aí beleza. Você está amparado pelo exercício regular do direito. Agora, você vai lá, dentro da área, o parceiro vai cobrar um escanteio, você dá uma cotovelada proposital na cara do goleiro, opa, aí pode ser que surja a responsabilidade penal. Vamos pegar um exemplo mais grosseiro. O agente dá uma voadora no pescoço do adversário dentro de uma partida de futebol. Aí é um nítido excesso e, portanto, haverá responsabilidade penal. Lembrando que esse excesso pode derivar de dolo, ele tinha o propósito, então, a vontade de realizar aquilo, ele tinha compromisso com esse excesso, ou por culpa, onde há quebra de um dever de cuidado, seja ele imprudente ou negligente. Compreendeu, então, a essência aqui? Olha só, tem outras questões ainda que a gente pode destacar, que é a questão dos ofendículos. Professor do céu, o que são ofendículos? Calma. É bem tranquilo de entender. O nome é meio esquisito, provavelmente você nunca ouviu falar o que são ofendículos. Mas eu já te advirto que a doutrina, ela diverge nesse assunto aqui. E eu já vi cair em concurso público a seguinte afirmação, exatamente como aparece aqui essa disposição que eu trago no slide, que eu quero que você anote aí no seu material. Que os ofendículos, eles, na doutrina, alguns entendem que corresponde a exercício regular do direito e outros entendem que é uma legítima defesa pré-ordenada. Mas o que é, afinal de contas, ofendículos? Gente, são todos esses aparatos visuais que você coloca, por exemplo, na sua residência para proteger o teu patrimônio, né? Então você coloca lá no muro o caquinho de vidro, pode ser que na sua casa tenha cercas elétricas, entendeu? Até aquele aviso de cão bravo, mesmo que você tenha um pincher desse tamanhozinho na sua casa, isso aí na doutrina é considerado um ofendículo. Então o agente pulou lá, seu cachorro atacou esse sujeito, você não vai ser responsabilizado penalmente. O ladrão foi pular a cerca, tomou um choque, caiu de costas, você não responde pela lesão causada. Entendeu? Então, entende-se que o ofendículo, ele tem essa natureza de justificante. A divergência que existe é com relação se, no caso, é exercício regular do direito ou legítima defesa pré-ordenada. Entendeu? Vem aqui no quadro e eu quero que você anote o seguinte no seu caderno. A questão dos ofendículos
também é objeto de polêmica, basicamente entre aqueles que defendem que sua utilização constitui exercício regular do direito e aqueles que preferem alocá-lo como legítima defesa pré-ordenada. Também alguns autores chamam de legítima defesa predisposta, tá bem? Olha só, os ofendículos são conhecidos como defesas predispostas, que significam dispositivos ou instrumentos objetivando impedir ou dificultar a ofensa ao bem jurídico protegido. Aqui eu te apresento, então, uma diferença que alguns autores fazem, mas nem todos, tá bem? Que é a diferença entre ofendículo e defesa mecânica predisposta. A ideia dos ofendículos seria o seguinte: eles seriam percebidos com facilidade pelo indivíduo, como é o caso de fragmentos de vidro sobre o muro, pontas de lanças, grades, fossos. Então, se na sua casa, o portão da frente dela tem essas pontas de lanças, aquilo lá é um ofendículo, tá bem? Se na sua residência tem o caco de vidro, ou você tem uma chácara, ou qualquer coisa, se tem isso aí, isso é ofendículo, entendeu? Agora, há quem diga que existe uma diferença, então, entre esses ofendículos e a defesa mecânica, que seria aqui, ó, em forma de defesa oculta, ignorada pelo suposto agressor, como armas automáticas predispostas e cercas eletrificadas. Hoje, como a cerca, geralmente ela tem um aviso lá, então a doutrina, a maioria entende. Não, a cerca elétrica entra assim no conceito de ofendículo, né? Você consegue visualizar, ó, tá lá. Cuidado, senão você vai tomar um choque, entendeu? O aviso de cão bravo também representa um ofendículo. E aí você tem que tomar cuidado. Boa parte da doutrina diz que isso é exercício regular do direito, você ter, e outra parcela diz que isso configuraria uma legítima defesa predisposta. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Próxima questão é uma questão bem polêmica, tá bem? É uma questão bem polêmica, gente. Inclusive, não são todos os livros de direito penal que fazem menção a essa polêmica. Essa primeira aqui, talvez você vai ficar com o ódio mortal da aula agora. Mas olha só. O estupro da esposa praticado pelo marido, no contexto de débito conjugal. Gente, se você pegar livros de autores mais antigos, tá, brasileiros, como por exemplo Nelson Hungria, o Nelson Hungria defendia que se o marido, diante da negativa da esposa ao praticar a conjunção carnal, fizesse o uso de violência e ali para realizar, para consumar o ato, o marido estaria amparado pelo exercício regular do direito, por conta do débito conjugal. Você pode estar horrorizado ou horrorizada com isso que eu acabei de falar. Mas isso, tradicionalmente, por parte da doutrina, inclusive já foi defendido como justificante. Muita cautela, porque hoje você não vai encontrar mais os autores defendendo isso, esse absurdo, ok? O marido, nesse tipo de contexto, sim, pode eventualmente até responder pelo crime de estupro, beleza? Então, eu trago isso aqui para você ter um arcabouço teórico maior. E uma curiosidade, porque em outros tempos já defendeu que esse tipo de situação estaria amparada pela justificante do exercício regular do direito, beleza? Outra questão também que o professor Nutti chega a citar, fazer menção no livro dele, é com relação ao trote acadêmico ou militar. E é claro que ele fala que, ó, não pode abranger aí como exercício regular do direito o trote violento. O pessoal pega lá o universitário, dá um cacete no universitário. E, inclusive, ele destaca no livro que cada vez mais esses trotes têm saído de moda, né? Hoje a gente não costuma mais ver nas universidades com tanta ênfase aquele trote, o trote violento. Então, ele fala que, ó, é muito bom ver isso, né? Que a tradição tem mudado, né? Essa cultura do trote tem acabado, principalmente com relação ao trote violento. Ok? Beleza? Então, eu trago essas duas situações polêmicas aí a título de complementação no seu material. E para fechar esse encontro, com chave de ouro,
eu quero relembrar um ponto que eu trouxe para vocês na aula de antijuridicidade. Lembra da tipicidade conglobante? Então, eu não vou recapitular aqui todos os elementos da tipicidade conglobante, da ideia do professor Eugênio Raul Zaffaroni. Mas o que eu quero que você anote no seu material, ou apenas revise o que você anotou, é o seguinte: com relação a essas duas justificantes que a gente estudou nesse encontro, tanto o exercício regular de direito como o estrito cumprimento do dever legal, o Eugênio Raul Zaffaroni e quem se filia a esse entendimento, como por exemplo o professor Rogério Greco, eles vão falar que o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal, eles não afastam a antijuridicidade. E sim, eles são antecipados para dentro da tipicidade conglobante. Lembra que a tipicidade conglobante é formada por tipicidade material e atos antinormativos. Atos antinormativos são condutas que não são fomentadas pelo Estado. E você vai perceber que tanto no exercício regular de direito como no estrito cumprimento do dever legal, você tem uma obrigação que o agente está cumprindo, que está prevista na lei, e no outro você tem uma autorização por um determinado ramo do direito. Logo, são atos normativos. Portanto, eles excluiriam a antinormatividade, excluiriam a tipicidade conglobante, por via de consequência a tipicidade, por via de consequência o fato típico e o crime. Entendeu? Então, você, de forma esquematizada, a gente pode colocar aqui no material o seguinte: se a gente olhar aqui para o crime como fato típico, ilicitude e culpabilidade, tradicionalmente, eu te ensinei o seguinte: a doutrina fala que o exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal, eles justificam a ilicitude. Por via de consequência, exclui a ilicitude e o crime. O Zaffaroni e quem segue essa linha de raciocínio falam: não, isso aqui a gente avalia aqui dentro da tipicidade conglobante, que faz parte do fato típico. E se eles se encontram presentes, aí para o Zaffaroni, você exclui a tipicidade conglobante, por via de consequência o fato típico, e daí o crime. Então teria essa diferença de raciocínio. Guardou? Relembrou desse ponto? Se você ficou com alguma dúvida com um tocante a essa parte final, não deixe de conferir a nossa aula acerca da antijuridicidade, onde eu pego e trabalho esse tema com mais verticalidade. E com isso, a gente finaliza mais uma aula de Direito Penal. Espero que você tenha gostado. Não deixe de conferir o material que está aqui na descrição do vídeo, esmagar um like e comentar se você gostou ou não desse encontro. Eu te espero na próxima aula de Direito Penal.